sala e eu via uma televisão. Eu no inferno, o Senhor me mostrava, eu estando lá no inferno, o Senhor me mostrava uma casa em visão, eu estando lá no inferno, eu vi uma casa em visão, e na televisão tinha 3 demônios, só que aqueles 3 demônios, eles tinham cara de animal, e eles tinham uma língua enorme, e a pele desses demônios, ela era cor cinza. Eles tinham aquela... E aí, o corpo ficava pra dentro da televisão e as cabeças enormes, assim, umas cabeças enormes pra fora. É tipo umas cabeças, assim, sabe? Do tamanho de uma cabeça, assim, de boi, só que era enorme mesmo. E o corpo pra dentro da televisão e só a cabeça pra fora. Era assim, aqueles demônios. E aí, eu via uma casa de uma mulher. Tinha um sofá enorme, assim, e 5 mulheres sentavam, assim, no sofá. Era uma família crente, sabe? E ela estava com saia, composta, tudo, e ela sentava, assim, no sofá para assistir televisão. Aí, quando elas sentavam para assistir televisão, daqui a pouco eu olhei para elas e elas já não eram mais 5 mulheres crentes. Elas eram 5 cobras e 5 demônios. Eu olhava elas viravam cobra e elas começavam a rastejar pelo chão, pelo sofá, subir assim. E aí eu falei, meu Deus, essas mulheres virou cobra, Jesus, essas mulheres agora são demônio, como assim? Aí o varão de branco falou assim, todo aquele que assiste televisão não tem parte comigo, não adianta, não vai subir. Essas são como as virgens loucas, orando, se santificando, porém não vigiando, não tem parte comigo, precisa me aceitar de novo. Ele falava dessa forma. Então tinha pessoas no inferno por conta que assistia televisão, né? Pessoas da igreja que assistia televisão, e pessoas também do mundo, né, que assistia também. E lá eu fui andando, eu vi um mar de fogo, que eu vi um homem que amava mais o seu dinheiro do que a Deus. Ele estava ali porque ele amava a riqueza deste mundo mais do que a Deus, né? E ele estava ali. Eu vou deixar a palavra para meditação lá em Tiago 5:2 e lá em Lucas 18:25 também, né? E eu fui andando. Eu vi um mar de fogo, porque a maioria dos mares de fogo que eu via no inferno parecia como se fosse reta, funda, reta, igual a piscina, sabe? Mas aqueles mar de fogo que eu comecei a ver, era mar de fogo tipo em forma oval. Só que nas lateral, embaixo, em volta, tudo tinha como se fosse facas pontiagudas, um monte de facas pontiagudas. E lá nesse mar de fogo era jogada as mulheres que usavam anticoncepcional. Elas tinham o peito arrancado e pendurado só com a pelinha de baixo, mas o peito não caía. Elas ficavam assim sangrando, sabe, gritando. Você viu o corpo dela assim todo cortado por conta daquelas lança. Esses mar de fogo que eu via foi os piores mar de fogo que eu nunca imaginei ver na minha vida. E aí ela estava toda assim, cortada, assim, o seio cortado, mas elas continuavam ali vivas. E eu falei, que elas estão aqui? O senhor falou, porque elas usavam anticoncepcional. E eu fui andando. Eu vi o mar de fogo das mulheres que usavam calça também. Aí era um mar de fogo que era para as mulheres que usavam calça. E ali eu fui andando. Deixar também a palavra de meditação Malaquias 3:18, amém? E ali eu fui andando. Quando eu fui andando, eu cheguei no mar de fogo que eu vi uma mulher, uma única mulher, não tinha mais, era só uma. E aquela mulher, o varão de branco falou que ela estava aqui porque ela tinha um bebê recém-nascido e ela usava o pezinho do bebê para sentir os desejos dela carnal, por isso que ela estava ali. E eu fui andando. Quando eu fui andando, eu cheguei no mar de fogo dos estrupadores. Eles também estavam no mar de fogo que tinha um monte de lança, um monte de faca pontiaguda, aquele monte de coisa neles. Além de o mar de fogo, o fogo tá queimando, tinha aquelas lanças. Então eles tentavam escapar e se cortavam todinhos. Então eles tinham muito cortes no corpo todo, o corpo todo cortado. Mas mesmo assim eles não morriam. Eles não morriam. Lá em Romanos 6:12, amém? Eu vou deixar para meditação de vocês também. Quando eu vi o mar dos homossexuais, né? Era muito grande o mar deles e também era um mar oval, não era um mar reto, era um mar oval cheio de lanças no fundo. Só que quando eu olhava para eles tinham o crânio partido no meio,
a cabeça aberta, como se tivesse, sabe, como se decepado e pendurado uma parte do crânio para trás, e os miolos, a massa cefálica saía para fora, e junto da massa cefálica saía bichos e entrava bichos de dentro do crânio deles. E aí eu fui andando. E aí eu via um monte de lagos vazios, muitos lagos vazios. E eu falei assim, nossa, tá tudo vazio, você tá me mostrando lago vazio? E aí ele falou assim pra mim, não, quanto maior o pecado, mais fundo a pessoa está no lago. Então, quanto maior o pecado da pessoa, mais fundo a pessoa estava no lago. Tinha mar de fogo que eu não via ninguém, mas a pessoa estava lá dentro. E eu fui andando. Eu cheguei assim, eu desci dois corredores, assim, 2 degraus, cheguei numa sala enorme, que eu vi uma mesa, mas aquela mesa, ela era muito grande. E tinha todos os tipos de brinco, pulseiras, piercing, colar, alargador, correntes, anéis, tudo. E aí, no final da mesa, eu comecei a ver presilhas, aquela bico de pato, uma presilha de flor grande, uma presilha de laço, aquelas presilhas de laço com rendinha que eu usava também. As outras, a maioria, era presilha de madeira, tinha muita presilha de madeira também. Hoje eu tenho medo mesmo, né? E aí, aquele varão de branco falou assim pra mim, eis que foi apresentado crianças inocentes, para ter uma grande venda dessas presilhas. E quem usar será cobrado do sangue inocente daquela criança. E aí eu peguei e fui sair dali, né? Eu vou estar também contando outro arrebatamento, que esse já é o terceiro arrebatamento. E aí eu vou estar contando, né? Eu via um mar de fogo, e eu andava assim, e eu comecei a ver gaiolas. Dentro daquela gaiola estavam as mulheres que faziam chapinha, alisamento, progressiva, babyliss, gradativa, permanente. Tudo quanto é coisa no cabelo, né? Tudo quanto é coisa no cabelo. E aí, quando eu vi aquelas milhares de mulheres fazendo dentro daquela gaiola, elas estavam em desespero, os cabelos delas assim, tudo pra cima, assim. E eu olhava pra elas, daqui a pouco, o Senhor me permitiu ter uma visão lá, desses negócios de chapinha, Deus teve um particular comigo. E aí eu via como se fosse uma multidão de bichinhos, tipo parecendo como se fosse barata, barata do tamanho de um limão, pegando fogo. É tipo como se fosse barata pegando fogo, mas era milhares. Vinha assim pelo chão da gaiola e subia nas mulheres. Então, quando eu olhava para as mulheres, eu não via elas, eu só via os bichos nelas. Elas eram forradas de bicho, nem dava para ver o olho, nem dava para ver a boca. Os bichos tudo pegando fogo. Aquelas baratas pegavam fogo e queimava elas tudinho, mas elas não morriam. E eu fui andando. Porque Deus, ele fez o nosso cabelo natural, e Deus, ele quer que nós ficamos natural para ele. Eu cheguei também numa gaiola que eu via pessoas que faziam musculação, tudo dentro engaiolado. Eu via também gaiolas de pessoas que usava camiseta regata, que andava sem camisa. Eu via gaiolas com homens que usavam shorts. Eu via gaiolas. E eu via gaiolas que tinham homens que tinham os órgãos sexuais na testa. Eles tinham os órgãos sexuais na testa, porque eles pecavam no olhar, ele ia lá e cometia masturbação, por conta das mulheres. Tudo engaiolado. E eles ficavam dentro da gaiola gritando, eles eram atormentados por demônios. O tempo todo. E eles gritando, além de a pessoa ela ter o tormento de estar sendo queimada, eu via como se eles também eram atormentados por demônios. No quarto arrebatamento que Deus mostrou, eu vi os viciados. Os viciados, eles estavam dentro do mar de fogo que tinha lanças dentro deles. E eles é como se eles, sabe, é como se forçassem para vomitar, eles abriam a boca. Mas de dentro da boca deles, os bichos do inferno, eles são enormes. As larvas, elas são mais grossas que um dedo. E as minhocas, elas são grossas igual cobra. Ele tipo forçava como se fosse vomitar. Ele abria a boca, saía
a minhoca. Só que a minhoca, ela chegava a ter grossura de um copo. Quando ela passava, assim, pela garganta, você via ela passando pela garganta, mas saindo pela boca. Você via ela passando pela garganta. E aí saía aquele bicho, aquela minhoca. E aí a pessoa continuava gritando. Daqui a pouco abria a boca e saía aquele bicho de novo. Aquela cobra. Aquela minhoca grande, né? E aí ele gritava, daqui a pouco saiu o bicho de novo. Era assim o tempo todo. Aquele bicho entrava e saía dele. Essas eram as pessoas que eram viciadas, né? Por isso que também eu já deixei o versículo acerca disso, né? E eu fui andando. Eu via o mar de fogo das pessoas que praticavam depilação e tiravam as sobrancelhas. As mulheres, eu via, em cada pelinho que ela tirava da perna, do corpo, saía um bicho. Aquela larvinha preta que eu te falei, que é da grossura de um dedo. Como se fosse mais o grossinho do que um dedo, sabe? Saía das pernas dela, em cada pelinho que ela tirava, saía o tempo todo. Elas gritavam, e elas pegavam a mão, seguravam os bichos e puxavam os bichos das pernas. Quando elas puxavam os bichos, no mesmo lugar que ela tinha tirado o bicho, nascia de novo o bicho, saía de novo os bichos. E elas pegavam e puxavam aqueles bichos o tempo todo, aqueles bichos saindo de dentro dela. Se elas mexiam na sobrancelha, saía da sobrancelha. Se ela mexia no buço, saía do buço. Se ela praticava a depilação, saía da onde que ela praticava. E eu fui andando. Quando eu vi o corpo das, sabe, as pessoas que estavam ali no inferno, que fazia cirurgia plástica, eram milhares assim de pessoas. Mas o inferno todo, ele fede muito, muito, muito. Nossa, o inferno fede demais, muito. O inferno é muito fedido. Mas aquele mar de fogo das pessoas que fazia cirurgia plástica, era um mar de fogo tão horrível, tão fedido. O corpo das pessoas, as pessoas todas que faziam cirurgia plástica fedia, parecia que elas tinham câncer nelas. O câncer todo estourado, e saiu um monte de bicho delas, na onde que ela tinha feito cirurgia plástica, quando ela estava viva. Esse foi o quarto arrebatamento, bem? E agora eu vou contar da parte do céu. Quando o Senhor me mostrou aquele último mar de fogo, que tinha milhares de pessoas caindo o tempo todo no inferno, tem milhares, muita gente caindo no inferno o tempo todo. Muita gente, né? Muita gente mesmo. Se você for olhar estudos e ver quantas pessoas morrem por hora, por minuto, é milhares, é muita gente. Eu cheguei assim, eu cheguei numa fila assim, depois eu fui subindo, e eu apareci numa fila. Quando eu olhava assim, para as paredes daquele lugar, pro chão, o chão ele era um branco que tinha luz, que brilhava, o branco do chão brilhava, o canto assim daquele corredor assim parecia nuvem, muito lindo. E aí eu olhei lá pra frente, eu vi um anjo do lado da mesa, que ele tinha em torno de uns 3 metros de altura, sabe? Os anjos eles tinham uns 2 metros, 3 metros de altura, esse era o tamanho que eles tinham, né? 2 metros e pouco, 3 metros, porque eu tinha uns 2 metros e ele era maior que eu. Eu era menor que o anjo, né? Meu tamanho era menor que o anjo, mas eu era maior do que quando eu estava viva, porque eu nunca dou um passo porque eu nunca dou um passo com mais de 1 metro de largura, assim, eu dou um passo pequeno. E eu dava meus passos, era 1 metro, assim, andando. E aí, quando eu vi, assim, do lado do varão de branco tinha uma mesa enorme. Aquela mesa, ela tinha um pouquinho mais do que 2 metros de largura, era grande. E sobre a mesa estava o livro da vida, aberto. As bordas do livro da vida, eles eram de ouro puro, ouro puro. E as folhas dele era branca, mas brilhava, que tinha luz que subia pro alto. Atrás da mesa tinha um anjo que só a cadeira dele era 2 metros de altura. A cadeira dele a cadeira dele era quase do tamanho do anjo que estava de pé. Então era
Só a cadeira era mais do que 2 metros de altura, que era o tamanho do anjo. E eu tinha uns 2 metros. O anjo era maior que ele, tinha uns 3 metros de altura, aquele que estava de pé. E a cadeira era quase do tamanho do anjo. Então a cadeira tinha mais de 2 metros. E aquela mesa era bem grandona. Aquele anjo que estava sentado atrás da mesa, ele ficava de cabeça baixa. Ele tinha uma mão do lado da mesa e a outra mão do outro lado. E a cabeça baixa. E aí eu tava no final da fila. Lá na frente chegou uma senhora. Aquela senhora, ela era bem de idade, ela tinha uns 87 anos, era bem de idade. E ela na frente da fila, ela com as mãozinhas pra cima, ela era pequenininha. Com a mãozinha pra cima. E ela toda feliz, ai meu Deus, que lindo, que lindo. O varão de branco falou assim, você? O que você fez com o teu cabelo? Ela falou assim, Senhor, eu pintei o meu cabelo, eu pintei. Ela colocava a mão na cabeça, ai meu Deus, eu pintei meu cabelo. Ele falou, quando você pintou pela primeira vez, você pediu perdão? Ela falou assim, eu lembro, eu pedi perdão na primeira vez que eu pintei, eu pedi perdão. E ele falou, e quando você tornou a pintar, você tornou a pedir perdão? E ela, não, eu pintei de novo, eu não pedi mais perdão, eu pintei de novo e não pedi mais perdão. Então, todas aquelas pessoas que morrem, assim, no Senhor, que já foram servos de Deus algum dia, eles vão para aquela fila. E tudo que as pessoas falam é a verdade, a pessoa, ela não mente. Quando, diante dos varão de branco lá da fila, as pessoas, na boca dela só sai a verdade. As pessoas não abrem a boca para falar mentira. É como se, diante do Senhor, até o inimigo tem que falar a verdade, né? E aquela mulher, ela pintava o cabelo, ela não pediu mais perdão. Ela caiu no chão, assim, ela se batia, gritava, em desespero. E aí, se abria no pé dela um buraco muito grande, e o demônio puxava ela. E ela sumiu, aquele buraco se fechava. Mas quando ela caía no chão, o rosto dela ficava roxo. De tanto que ela gritava, ela... Desse jeito, ela ficava roxa. E se abria o buraco, ela sumia. Depois dela tinha uma jovem. Aí o varão de branco falou assim, calma aí. Ele foi até atrás da mesa, pegou um cordão de medir. Eu sei que é de medir, porque ele mediu o cabelo dela, porque eu não sabia. Era um cordão, tipo um pano, todo de ouro puro. Eu não via medidas, mas provavelmente devia de ter. Ele colocou em cima do cabelo dela até as pontas. Ele falou, está faltando, o que você fez com o teu cabelo? E ela falou, Senhor, eu cortei. Quando você cortou pela primeira vez, você pediu perdão? Ela falou, eu pedi. Na primeira vez eu pedi. E quando você tornou a cortar, tornou a pedir perdão, ela falou, não, eu não pedi mais perdão. E ele falou, apartai de mim, porque nunca eu vos conheci. E ela se abriu-se um buraco embaixo dela e ela ficou roxa e sumiu, igual aquela senhora. Chegou um homem que ele brigava com a esposa dele e não pediu perdão, né? O varão de branco falou assim, você tinha sua mulher, brigava tu com ela e nem perdão a ela pediu. Apartai de mim porque nunca vos conheci. E ele sumia, ficava roxo. Chegou a mulher, olha, você tinha uma amiga, por 1 ano te dei chance para você pedir perdão para ela. E nem perdão a ela você pediu. Apartai de mim porque nunca vos conheci. E ela sumia também. Tipo assim, as pessoas que estavam no inferno também estavam lá por conta de que não perdoava também, né? Igual aquele homem lá que odiava o irmão da igreja. Tava lá no inferno por causa disso. Só que na fila tinha muita gente. Tinha muita gente na minha frente. Só que como eu tava com tanto medo de chegar a minha vez e eu estar em pecado, eu já nem via mais as pessoas que iam na fila, de tanta gente que ia. Então, as outras pessoas eu não via mais, eu só fiquei em desespero. Eu falei, Senhor, e agora? Eu fechei meus olhos, assim, eu falei, eu vou abrir meus olhos na minha cama. Só que eu fechava meus olhos, eu abria de novo, eu ainda tava ali. Né? Eu tava ali. Não era uma visão, eu tava ali naquela fila. Né? E aí eu fiquei parada. A fila toda andou e todo mundo foi pro inferno. Ninguém foi pro céu daquela fila. Eu falei, essa fila vai pro inferno, todo mundo vai pro inferno, misericórdia. Eu lá no final da fila, eu em pânico. Meus pés começou a andar sem eu querer andar. Meus pés andavam sozinho. Eu cheguei na frente daquela fila. E aí eu olhei pro varão de branco que estava em cima, olhei pro varão que estava na mesa. Quando o varão de branco que estava na mesa, ele não levantou a cabeça enquanto as pessoas que estavam indo pro inferno estavam na fila. Mas quando eu cheguei na frente da fila,
Ele pegou, olhou pra mim, o varão de branco olhou pra mim, ele ficou de pé. Pegou nas mãos o grande livro da vida. Mas o livro, ele era muito grande. Ele devia de ter 2 metros de largura e um metro, assim, 1 metro e meio, de tão grande que ele era, o livro da vida. E ele virou o livro pra mim e me mostrou meu nome bem grande, Raquel Barbosa Ferreira, no livro da vida. E aí eu comecei, meu Deus, meu nome tá no livro da vida, meu nome tá... Eu comecei assim, ó, meu nome tá no livro da vida, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Me deu uma alegria assim tão grande dentro de mim, uma alegria assim, sabe, tão grande, tão grande. E eu fui andando. Eu fui andando, né? Quando eu fui andando assim, uma porta se abriu. Enquanto eu tava naquela fila, nenhuma daquelas pessoas que foram pro inferno viram a porta do céu. Eu vi a porta do céu só quando chegou minha vez, porque a porta do céu nem dava para as pessoas ver. Eu só consegui ver quando eu cheguei. Quando eu cheguei assim, o varão de branco que tava de pé, ele falou assim: entre pro gozo do teu Senhor. Ele falou para mim, né? E aí, eu peguei e comecei a andar assim. Veio um outro varão de branco que ele colocou um sapato de ouro nos meus pés. Aquele sapato, ele era todo coberto, parecia pantufa de ouro. O sapato de ouro ele colocou assim nos meus pés. E ali eu fui andando, né? Eu só sabia dizer assim, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E aí eu cheguei num lugar que eu vi uma multidão de pessoas, todas de branco, uma multidão de pessoas, mas não era anjo. Eu sabia que eram pessoas que tinham morrido no Senhor, que estavam lá. E porque elas eram do mesmo tamanho que eu era do tamanho que elas. Eu sou mulher, eu não tinha seio. É como se meu corpo não tivesse seio, sabe? É como se eu não fosse nem homem nem mulher. É diferente, é estranho dizer isso. E aí aquela multidão de gente, tudo mesmo tamanho que eu. E o rosto delas era mais bonito do que rosto de bebê. O rosto daquelas pessoas, o rosto delas brilhava, que era mais bonito do que o rosto de bebê. O cabelo delas era lindo, era lindo. E engraçado, assim, que elas eram todo do mesmo tamanho, ninguém era maior que ninguém, sabe? Todo mundo tinha tipo uns 2 metros de altura, todo mundo tinha. E ninguém falava mais alto que o outro. Quando eu cheguei assim, perto das pessoas, elas ficavam assim falando, Deus é bom, Deus é tão maravilhoso, Deus é lindo, né? Ai, como eu amo Deus! Nossa, que alegria, né? Ai, Jesus, Deus é lindo, não é? E aí, o varão de branco foi me levando. E ele falou assim, eis aqui a tua tia Fátima. Minha tia Fátima, ela morreu no Senhor. E eu abracei ela. Depois que eu abracei ela, eu voltei do abraço, não tinha nada a ver com ela, porque lá ela tava linda, não parecia nem um pouco, sabe? Se eu falar que um pouco parecia ela, não, o rosto dela brilhava. Não tinha nada a ver com ela, que nada a ver, nada a ver, nada. E aí quando eu voltei do abraço, eu já nem lembrava que ele tinha falado que era ela. Eu já fiquei assim, nossa, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus mostrou meu avô Salotiano também, que morreu no Senhor, eu abracei ele, mas depois eu esquecia dele também. E aí aquele varão de branco falou assim, por 1 minuto lembrará tudo os teus entes queridos, depois se esquecerá de tudo. Então assim, é algo que a gente não vai ter, a gente vai ver o nosso ente querido, mas a gente não vai ter lembrança, sabe? O nosso amor vai ser por Deus, sabe? Eu tava ali, eu pulava de tanta alegria dentro de mim, era uma alegria assim que não existe nesse mundo e nunca vai existir. E o varão de branco falou assim, venha comigo. Quando ele falou, venha comigo, eu cheguei num lugar. E aí eu fui andando, eu via anjos tocando harpa de ouro, aquelas harpas eram enormes, as harpas deviam de ter umas 1 metro de altura, 1,5 metro, sabe, e elas eram muito grandes, e era linda aquelas harpas, linda, 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 e eu fui andando, eu vi aquelas pessoas que estavam naquele lugar, aquelas que tinham morrido do Senhor, elas estavam esperando a vinda do Senhor Jesus. Elas estavam esperando a vinda do Senhor Jesus. E lá, ninguém lembrava de nada daqui da terra. As pessoas só davam glória a Deus e aleluia. Sabe, a alegria que eu tinha ali era tão grande que se Deus ele me deixasse naquele lugar, eu ficava. De tão alegre, de tão maravilhoso que é sentir aquilo que eu estava sentindo. E aí tudo bem. Eu cheguei num lugar que eu via como se fosse 2 fileiras. Sabe, no meio do lugar, é como se fosse 2 rodas e de serafins. Era 2 rodas, uma roda
em volta e outra roda dentro de serafins. E no meio daquela roda estava Deus, só que de Deus eu não via nada. Era um brilho tão grande, que era mais forte que o sol. De Deus eu não vi nada, nada mesmo. Mas aqueles serafins, eles ficavam em volta da onde que estava Deus. E eles cantavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Era em forma de louvor. Mas era tão lindo o dom de louvor que nunca vai existir na terra uma voz tão linda igual dos serafins. Nunca vai existir. E eles falavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Eles cantavam mais de 147 vezes, eles cantou na minha frente. E eu, de Deus, eu não via nada. Deus estava no meio dos serafins e ele estava em duas rodas em volta de Deus. E Deus estava no meio e eles ficavam o tempo todo adorando. Mas era tão lindo o dom de louvor deles que eu ficava olhando para os serafins, mas para Deus eu não podia ver nada, eu não via nada. De repente, Jesus chegou até mim, porque eu sabia que era Jesus, porque os varão, que eram os anjos do céu, todos eles eu vi o rosto. Mas daquele que falava comigo, seu rosto brilhava mais forte que o sol, que eu não podia ver. E eu fiquei de joelho. Na hora que eu vi ele, eu caí de joelho assim no chão. E ele falou assim: você tem que voltar. E eu falei: Senhor, deixa eu aqui. Não deixa eu voltar, não. Eu não quero mais voltar. Por favor. Na época eu estava... eu estava... a minha família, né? Ia se abater na fé. Deus falou que ia se abater na fé. Mas eu falei: Senhor, não deixa eu voltar. O Senhor falou: não, filha, você tem que voltar. E ali ele falou algo em particular comigo. E ele tocou no meu ombro. Quando ele tocou no meu ombro, eu voltei com tudo na minha cama. Quando abri meus olhos, eu falei: Senhor, não deixa eu voltar. Eu abri meus olhos, eu estava na minha cama. E ali na minha cama eu comecei a chorar. Eu falei: Senhor, eu não acredito que eu voltei, eu não acredito. Eu abri meus olhos assim, eu falei: não, eu não acredito que eu voltei. Eu fechei os olhos e eu comecei a chorar. Eu falei: Senhor, por que eu voltei, Senhor? Eu não queria ter voltado, Senhor. Mas amém. Se o Senhor quer que eu conte, eu vou contar para todo mundo. Então eu tô contando esse testemunho, bem? Tô contando esse testemunho. Ore a Deus, amém? Fale com Deus, peça para que Deus ele te liberte de tudo aquilo que não agrada a Deus, amém? Eu agradeço a oportunidade, eu sou a irmã Raquel, amém? Quando minha família todas moram em Itaquera, quando eu fui arrebatada, né, foi ali naquela época, em 2012, amém? Eu agradeço a oportunidade, eu sou do Ministério Igreja Pentecostal Deus Amor. Na época, para mim começar a contar o testemunho, eu tive que escrever meu testemunho, dar por irmão missionário, Davi Miranda, e por irmão Marena, que era dirigente lá da sede mundial, porque depois que eles me aprovaram, eles falaram: irmã Raquel, seu testemunho é de Deus, pode contar nas igrejas, que Deus ele é contigo, amém? Então Deus abençoe a presença de todos, ficam todos com a paz do Senhor Jesus, amém?